Perdi. Bom, acho que já passou 2 minutos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma... Fala um pouquinho que eu já fiz, para ver se entra mais alguém para a gente fazer aquilo. Tá? Bom, primeiro, narrar assim que eu fiz um prefácio, na última vez, no nosso encontro, né? Eu fiz um prefácio, acho que fiz num dia, e depois no outro dia, aí eu fiz uma introdução, tá? Então, tô querendo ver assim se chega mais alguém, porque senão Deixa para depois. Eu vou até fazer primeiro a introdução, porque eu acho que na introdução realmente é de não saber assim, pessoal, tem 3 pessoas, né, pelo visto, 4 pessoas. Bom, vamos lá. Então, vou fazer, quer dizer, eu estava falando que fiz num dia passado, no mês passado, né? Eu fiz um prefácio e depois, no outra vez, eu fiz o índice. O índice não, fiz uma introdução, né? Bom, então no prefácio eu vou lembrar as pessoas que eu falei sobre o meu encantamento com a música, lembra? Falei da minha visão sobre a música, coloquei até aquela música do Puccini, do Turandot, do Nessun Dorma, né? Aquele foi muito bonito, né? Os períodos da história da música, né? Que aí eu lembrei até que existe a história em geral e tem a história da música em particular, mas às vezes as palavras são as mesmas. Porque é muito difícil, quando você fala, por exemplo, tem a Renascença. Renascença você pode olhar, porque é um movimento, por exemplo, que não só alterou só a história, não. Repercutiu na arte, mas também teve, na política, na economia, na ideologia, no social, na arte em geral, não foi só na música, entendeu? Na pintura. Então, assim, é difícil você... E, geralmente essas marcas do geral da história repercute no caso aqui nosso, seria na música, certo? Então, os períodos geral, só que as datas, às vezes, a diferença. Por exemplo, a Idade Antiga vai de 4000 a.C. a 476. Na música, ninguém vai lembrar nada de 4000 anos. Entendeu como é que é? Então, de onde começa a lembrar? Então, você vê, de 4000 a 476, na Idade Antiga da música não foi isso, foi de 800 a 1300. Olha a diferença, né? Na Idade Medieval, de 476 a 1453. Mas, porque nessa Idade Antiga, a Idade Antiga vai de 800 a 1300. E a arte nova, que faz parte, tudo faz parte da Idade Antiga, de 1300 a 1450. Quer dizer, a Idade Medieval, quando termina em 1453, aqui eu estou fazendo, acho que uma certa confusão, porque essa arte antiga e a arte nova,
como se fosse mais a Idade Medieval. Então a Renascença mesmo foi de 1450 a 1600. E a Idade Moderna na história foi de 1453 a 1789. Né? E aqui não, aqui na música a gente pode trazer a Renascença, como eu falei, de 1450 a 1600, teve o Barroco, de 1600 a 1750, teve o Clássico, né, de 1750 a 1810, quer dizer, aí se for olhar mais ou menos, aí quando começa a Idade Contemporânea na história, começa na música, o romântico vai de 1810 a 1910, vai a nova música que vai de 1910 em diante. Quer dizer, então hoje o que a gente vai fazer realmente é a gente vai fazer, no fundo é arte antiga, arte nova, né? E vamos fazer também a Renascença, quer dizer. Então a gente vai passar aí como se fosse assim, a Idade Antiga e a Idade Medieval. A Idade Medieval e a Renascença, né? E é isso que nós vamos fazer. Quer dizer, o que eu tenho que mais lembrar é o seguinte, para isso ter sido assim, realmente uma memória, minha memória cultural em relação à música, né? Eu acho que eu me lembro de, pelo menos, eu acho que uns 5 fatos significativos, né? Que faz parte do meu encantamento com a música, ou seja, para mim ter essa memória. Eu lembro sempre que eu já falei várias vezes, até do ponto de vista político, né? Religioso, mas o meu avô realmente ele foi importantíssimo na música. Porque era um sujeito lá com aquela vitrolinha dele, aqueles discos de vinil, né? Ele comprava disco à beça de tudo quanto é coisa. Música brasileira, música clássica, entendeu? Então eu cresci aprendendo isso, né? Um outro fato foi sempre as minhas idas ao municipal. Eu falei para você, não falei do tenor, que morava lá em Olaria, que era mecânico, tenor do principal, né? Ele dava Então eu via todos os ingressos, eu via aquilo tudo lá. A gente ia lá, eu e meu primo também, que era lixeiro e que era cantor, né? E tive assim, contando até para minha mulher aqui, né? Eu falei hoje, eu comecei tentando aprender piano com a minha prima, minha tia, né? Que era professora. Então, depois eu passei para a gaita, porque eu vi que aquele piano não podia carregar. Então, gaita, era fácil. Depois eu passei para violão. Cheguei a comprar 2 violões. E também tive um período todo que eu fui cantor de coral. Tá? Teve uma parte minha, para vocês terem uma ideia assim, em 1900 quando eu estive na Marinha, era em 1962. Esse vai quase 60 anos, se não me engano. 60 anos? Sei lá. Então, 50, 62 para... 60 dá 40, dá 20, né? Quase 50 e poucos anos, quase 60, né? Então, o que acontece? Para vocês terem ideia, naquela época que eu estava assim, lá na Marinha, eu me lembro que eu comprei um quadro. Peraí que vai sair isso. Um rádio. Um rádio desse tamanho. Eu botava pilha no rádio, certo? E esse rádio me acompanhou pela minha vida toda fora. Até o ponto, para você ter uma ideia, quer dizer, quando eu ainda comunista, o que eu fazia? Eu ia para o alto do morro para poder ouvir a rádio lá de Moscou, aquele negócio todo, a rádio cubana. Ele me acompanhou, por exemplo, quando antes de o Cooper começar a aparecer, né, eu já corria. E eu corria com aquele radão na orelha assim, eu ia correndo e eu corria umas 3, 4 horas, o que eu fazia? Eu procurava um jogo de futebol, que eu gostava do Fluminense, aí pegava ele antes, o pessoal falando, meia hora, 1 hora antes, depois 1 hora, 2 horas do jogo, depois aí os comentários, e aí eu me infartava, né? Bom, e depois muitas músicas também, não só escutadas, que eu escutava
gostava sempre de muita música oriental, mas também músicas compradas. Você sabe, né, que aqueles ia lá naquele lugar comprar aquelas. A gente tem músicas. a gente tem uma gaveta de CD de músicas do mundo inteiro. Música do mundo inteiro. Bom, dei uma apanhada assim, como é que vai a minha memória musical, passa por esses lugares aí, né? Bom, então, vamos ver o seguinte, eu falei do índice, né? Acho que eu falei, né? Que eu tratei na introdução, fiz os estilos e as origens da música, cronologia dos compositores, cronologia das obras-primas, está tudo lá, já está lá no arquivão, lá no site da biblioteca. E depois coloquei aqui, porque isso aqui virou, eu não mostrei a vocês, isso aqui, ó, para cá, Memória Cultural Musical, quer dizer, e esse livro aqui está dizendo as páginas, esse negócio todo e tal. Bom, na introdução, só vou fazer geral, porque senão a gente acaba não tendo tempo. O que é que eu fiz? Eu fiz os estilos, o estilo, para ter uma ideia da música, tem uma coisa chamada estilo. Isso eu já fiz, né? Estou só tentando lembrar. E as origens da música. No estilo, eu mostrei os índices que irão compor a ficha de identificação do estilo. Eu falei lá muita coisa, mas assim, em linhas gerais, são aquelas 3 coisas básicas que identificam um estilo. Seria ritmo, melodia e harmonia, tá certo? Bom, agora eu falei mais lá, naquela ocasião, eu falei mais 2 coisas, que é o timbre e a tessitura. Né? O timbre, você basta pegar qualquer instrumento, você vê a qualidade de som. Né? Você pega uma flauta, você pega um violino, você vê completamente diferente. Né? Aquela sonoridade. A tessitura, que é assim, há 3 maneiras básicas do compositor tecer uma música. Ou ela é monofônica, ou ela é polifônica. Mono quer dizer uma, né? Poli quer dizer várias. Ou então homofônica. A homofônica, por exemplo, é constituída apenas por uma linha melódica, né? Destituída de qualquer espécie de harmonia. Você não pode fazer harmonia ali. Por exemplo, uma flauta. Onde você viu? Você vai tocar a flauta e vai ter harmonia ali? Não tem, entendeu? Quando você está cantando no banheiro, também não tem harmonia nenhuma. Isso é mono, tá certo? Não tem jeito você fazer harmonia. Agora, quando você trabalha, por exemplo, 2 ou mais linhas melódicas ao mesmo tempo, tal, aí já é poli. E depois vem a homofônica, quer dizer, é apenas uma única melodia. Aí você diz, mas parece que é igual a monofônica. Não, porque ela é ouvida contra um acompanhamento de acordes. Você vai dizer, mas o que é um acorde? Estou falando assim, em linhas gerais, porque eu não posso querer ficar ensinando música, entendeu? Nem tem competência para isso, mas também assim, não é o caso nosso aqui. Então, de vez em quando eu vou dar umas palhinhas. Então, se você pegar 3 tons lá, pum, 3 notas tocadas ao mesmo tempo, pelo menos 3, aí você forma um acorde. Tá claro? Pode fazer com mais. Bom, então basicamente é uma música com o mesmo ritmo e em todas as vozes, por exemplo, melodias. Às vezes a pessoa usa a palavra voz, você pensa que é voz só humana, não é isso não. Qualquer instrumento musical tem voz. Então tem a voz do violino, tem a voz do trombone, tem voz de tudo. Então quando eu estou falando assim, basicamente é uma música com o mesmo ritmo, a mesma melodia e várias vozes, quer dizer, vários instrumentos. Então você vê numa orquestra, né? A coisa é homofônica logo, tá claro tudo isso aí? Não? Não, assim, é muita informação. Bom, senão é esse que dá o negócio, eu não sei como é que eu faço. Vamos lá. Então eu falei sobre as origens, então tá bom, vamos começar logo, vamos entrar logo na música medieval. Que vai de 880 a 1453. Bom, vamos iniciar pelo século IX, quando surgem as primeiras composições
percorreremos de forma sucinta os caminhos de quê? Da música do Ocidente. Isso eu falei lá no início, até a atualidade hoje. Tendo em vista os diversos tipos de músicas, seus locais de origem, sua gênese cronológica, porque influencia muito os locais de origem também. Porque às vezes você vai muito, você pode fazer a mesma música, de repente, percorrendo o mesmo estilo, vamos dizer assim. Ele faz uma passagem quando o contexto muda. Se muda a política, se muda a economia, se muda o social, isso reflete na música muitas vezes, entendeu? Aí você tem uma nova forma, né? Então por isso que eu botei locais de origem, sua gênese cronológica e os principais compositores da época. Você vê que tem compositores que só tem aquele mesmo estilo. Ele vai, morre, ele nasce e morre com aquilo. Né? Praticamente assim, aqui se eu botar em nível de cantor, tem o Chico Buarque, só faz aquela mesma música, do mesmo motivo. Tem aquele outro também que só aparece no ano inteiro, só aparece no Natal, Carnaval, sei lá o que. Roberto Carlos. Né? Bom, no cristianismo, desde muito cedo, a música desempenhou um papel importante. Ela era responsável por atingir o sentido dos fiéis com sua beleza, reforçando o entendimento da palavra de Deus. Esta foi sua principal função na Idade Média. Ela é dividida em fases. Então, em vez de eu falar primeiro dessas fases, eu aproveitei aqui, está com isso armado aí, é porque eu coloquei para as pessoas, assim, olha, porque eu tentei me esforçar para mostrar assim como seria, você poderia ver uma divisão entre a música medieval e renascentista, né? Mas como eu não encontrei, e hoje eu encontrei, aí eu não sabia tecnicamente como fazer isso para vocês verem. Então eu botei lá para vocês verem lá no Facebook, aí a gente resolveu encontrar uma outra forma. Minha mulher vai botar aqui, que ela botou no celular dela. Ah, não sei o quanto o som vai chegar, né? Não sei se o som vai chegar. A gente fica quietinho aqui, ó. Agora tem um carro passando ali. Vai em frente. Bom, não sei assim, eu tentei mostrar, não sei se o pessoal deu para ouvir, não sei, né? Mas a ideia foi essa, era mostrar assim, uma mesma música, né? Você pode reparar, ela do ponto de vista medieval, o que é o período medieval? É religioso. Enquanto que o período renascentista não. Foi um período de profano, não foi de sagrado, entendeu? Você vê que o ritmo dá até para você querer ficar dançando. Você vê a mesma música, quer dizer, com a mesma melodia, a mesma coisa, muda de acordo com ritmos, de acordo, entendeu como é que é? Não sei se dê a Hermínia falou que dá para ouvir muito, deu para ouvir muito bem. Tá ótimo então. Bom, então é dividido em fases esse período aí da música medieval. Então vamos começar, né? A primeira música realmente
Foi essa, quando eu quis ser padre, né? Eu tive assim um período que eu andei até em Volta Redonda, lá com o Dom Valdir e tal, e depois eu tive um período de tirar essa ideia minha da Umbanda, do kardecismo e tal. E aí eu tive no São Bento durante mais de um ano, acho, esqueci até o nome dele, era Dom... Bom, não sei. E isso tudo... Dom Estevão, né? Não era Dom Estevão, não. Era o Dom Domingos. Ah, Dom Domingos. Isso foi, pô, isso aí eu nem sei dizer, deve ter sido uma fase assim de 60 e pouco, quer dizer. Então, eu apreciava essas músicas do Cantochão, porque é a música do gregoriano, né? Quer dizer, não é que São Gregório tivesse... Ele fez uma reforma e levou o nome, mas foi um... Então o Cantochão teve de 800 a 900, também conhecido como canto gregoriano, né? Que é uma música religiosa, sem acompanhamento, ou seja, é estritamente vocal, consiste em uma única melodia, logo ela é o quê? A tessitura dela é o quê? Monofônica. Está entendendo o que quer dizer? Mantendo-se quase sempre dentro de uma oitava. O problema todo... Bom, oitava, como é que eu vou explicar para vocês? Se você no piano é fácil. Quem estuda piano é o seguinte. São 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, não é isso? Quer dizer, então, a oitava seria você começar do Dó de novo. Tá certo? Agora, quantas oitavas tem um piano? Se for repetindo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, de acordo com o tamanho do piano. Tá certo? Bom, ele... É claro que não é porque tem várias vozes que é obrigatório, tendo uma voz, porque dizer que é monofônica, mas é que todos cantam a mesma melodia. Porque quando começa a fazer essa variação, aí você entra no mundo do organo, tá certo? Organo. Mas vamos devagar. Estou dando nomes abertos porque vocês vão pegar uma cultura. O que eu posso fazer? Um pouco de música, nem tudo eu vou poder ficar fazendo, porque eu nem tenho também consciência disso. Com ritmo irregular e baseado apenas na métrica das palavras. Só que tem que essas palavras, tem uma pulsação rítmica, mas as palavras são o quê? Da língua latina, né? Porque se estudava, o tempo que eu frequentava as igrejas naquela ocasião, era tudo em latim. Isso que a gente tem que ter ideia, né? E os coros manifestavam-se alternadamente também com solistas. Então eu vou trazer para vocês aqui um cantochão que é do chamado Benedicamus Domino. É um dos mais famosos, que é o que eu, vamos dizer assim, foi um que eu tive acesso, né? Quer dizer, foi logo um dos primeiros. Vamos ver a Ana que frequentou muito São Bento. Ah, sim. Eu já ouvi aqui. Já ouviu? Fiquei até assim achando. Deixa eu ver aqui. Isso ia acontecer, né? Tô achando estranho. Que eu toquei estava certo. Não tinha nada a ver. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar porque eu continuo achando estranho. Não é o que você ia colocar, né? Não é o que eu... Deve estar trocado aí. Esse é um problema. Ah, sim, acho que é isso. Não, é que eu tô com a... Não.
agora. Não estou entendendo. A Jussara colocou que aquela música que você colocou parece um disco arranhado. Bom, foi uma Mas pena. tira aquele negócio. O que aconteceu? Não tinha música? Eu andei tocando, você deve ter ouvido que eu toquei todas as músicas, e de repente essa coisa veio de outra maneira diferente. E eu aqui para entender o que houve, eu não tenho a menor ideia. Então segue adiante. Segue o líder. Segue o líder. Mas avisa as pessoas. Eu vou tentar Eles procurar estão aqui, vendo? nessa memória aqui, ver se eu tenho. Eu acho que não. Que pena isso aqui. Porque o que tem aqui, se eu tiver, eu estou tentando procurar, mas não tem mais do que isso. Não dá para mim procurar. Tentando procurar aqueles programas de computador. Bom, aí o organo, aí começa o organo, que começa a ter as composições polifônicas, da polifonia, já não é mais da monofonia. Então, sua forma mais antiga, do século IX, é o organo paralelo, que tem um paralelo e tem a livre. Ainda tem uma outra que é do tipo, que eles dão um nome meliástico, o nome é assim. Bom, se eu tivesse que apresentar mesmo, para fazer uma distinção, do ponto de vista assim, querer ensinar realmente, aí eu teria que pegar o que eu tenho de melhor, vamos chamar um coral, são 4 pessoas, e eles fazem a mesma música tocando um organo, só na voz, organo paralelo, organo livre, e esse organo aqui que eu já esqueci esse nome. Não é o note drum, não, antes do note drum, é o melismático. Depois de passar essa fase desses orgânicos, aí o que vai entrar é um organo, mas aí já é porque estão construindo catedral. Aí começa com a note drum. Aí fica diferente. Porque aí o som tem que ir lá nas alturas, entendeu? Então vamos Por devagar. conta do tamanho, né? Por conta do tamanho. Da É catedral. outra coisa. Vamos ver se depois essa música aí está aí. Eu já estou achando estranhíssimo isso. Bom, a sua forma mais antiga é do século IX, é organo paralelo, pois uma voz adicionada tinha unicamente o papel de duplicar a voz principal. No intervalo inferior, uma melodia do cantochão como se fosse duplicada. No século XI, além do movimento paralelo, a fim de não mais relegar a voz organal, que é adicional, uma mera cópia da principal, a voz adicional usava o movimento contrário. Aí, elevando-se quando a voz principal abaixava-se e a outra então aumentava e vice-versa, ao contrário. Isso a gente pode apreciar muito. Tomara que o próximo que a gente botar aí possa ver. Tem um movimento oblíquo, tem muita coisa, movimento direto, mesmo seguindo a mesma direção. Então essas características, quando apareceu isso, compuseram o organo livre. Entendeu? O organo livre quando começaram a poder ser isso, não era apenas um cantochão. E então a seguir temos um exemplo de organo livre chamado Regi Regum. Observe que há vozes cantando em diferentes alturas, algumas mais agudas que outras, e uma em especial se sobressai, que é a voz principal. Era bom tentar identificar, o bom mesmo é se essa porcaria estiver aqui certo. Isso aqui eu já não sei. Juliano, o que é que você fez, né, Juliano? Pô, Só ver a questão do volume. mas acho que não foi o Juliano, acho que esse negócio de volume foi ele que botou na altura. Você não mas sabe. tem que colocar pelo menos na metade, porque senão os vizinhos... Deixa eu ver se eu começo a ver de outra maneira. Acho que não tem esse jeito, tem que ser aqui mesmo. Música 2. E está no 1. Agora o Regi Regum está aqui. Essa é de agora. É. Ó.
Repara que tem uma atrás. Então, eu vou cortar assim porque ela é grande e ao mesmo tempo Tira isso pra cá. ao mesmo tempo é o seguinte, é porque não adianta, né? Eu só porque eu me atrapalhei, já tem 33 minutos, eu fico mais confuso ainda aqui. Mas é assim, se você tivesse visto o cantor show, era uma voz só. Aqui você deve ter observado, né, que tinha uma voz e tinha uma por detrás. Né? Você repara então? Então esse é o organo livre. Tá? Agora, esse no começo do século XII agora, saindo do 9 e tal, do 11, né, no 12 começou-se a aumentar o tempo das notas da voz principal, que passou a ser chamada até de tenor. Acima destas notas longas, uma voz mais alta e suave movia-se com as notas mais rápidas. Este estilo deu origem ao organo melismáticos. Né? Não, isso não precisa não, porque o pessoal não está vendo isso não. Mas não vai sair na filmagem? Não. Ah, tá. Certo? Agora nós vamos entrar no século, ainda no século XII, quando Paris tornou-se um importante centro musical, né? Graças a quê? A construção da Catedral de Notre Dame. Nessa fase conhecida como organo em Notre Dame, as partituras, né, alcançaram admirável estágio de elaboração com compositores como Leone e Perotin, ambos mestres do coro da Catedral. O Leonin, ele inovou na segunda voz do organo melismático, que passa a chamar-se, porque mas ele identificou duas, não foi? Quer dizer, então quando você passa a chamar-se de duplo, tornando-a mais rápida e mensurando com vozes, tecendo padrões parecidos com os da dança, em padrões de ritmo de 3 tempos emprestados da poesia. Ele cria o descante onde num segmento do canto original dotado de melisma, quer dizer, melisma que é aquele do melismático lá, né? Que é um melodioso grupo de notas cantando uma única sílaba. Ele poria o tenor dentro do mesmo ritmo. A parte do organo é por isso ocorre chamado de cláusula. Vamos ver aqui qual seria essa aqui, que seria esse aqui. Sente como se estivesse cantando uma catedral. Dá um eco. Sente o eco? Tá feito um eco. Bom, vou ter que parando porque senão não vai dar tempo. Vamos lá. Já o Perotin, o outro, modernizou essa organa
Organa quer dizer plural de organo, do Leonin. Ele acrescentou uma terceira, virou um triplo, ou até pode ser 4, vamos ver esse triplo aqui. Quero para sentir, porque senão não vai dar tempo mesmo. Essa foi uma breve então, análise da música medieval sacra. Mas também houve formas profanas de música, mesmo naquele período, embora fosse muito menos valorizada na época, né? No século XIII, nós estamos varrendo desde o século IX, né? No século XIII, as vozes mais altas da clausula e começaram a receber palavras independentemente do texto. O duplo passou então a ser conhecido como moteto, tipo de música popular. E sobre a cláusula, e poderia acrescentar-se um triplo com notas mais rápidas. É importante notar que o triplo poderia ajustar-se tanto ao tenor como ao duplo, mas não necessariamente aos dois, criando dissonância. Vamos ver aqui para ter uma ideia. Popular, tá vendo? Bom, isso assim é o que ela está apontando aí, que isso não tinha voz. Tem horas que se eu pegar só gente com voz, às vezes tem instrumental, mas não é do tempo do instrumental. Tem uma hora que o instrumental começa a comandar, né? Você vê que é só umas batidinhas de ferrugem aí, né? Bom, outro tipo de música popular é o conductus. Agora de sair do sacro, comecei a entrar no conduto, né? No profano, que surgiu dos cantos da procissão religiosa, nos quais acrescentavam-se várias vozes organais, mas usando o mesmo texto em todas as vozes, que ficou diferente do moteto. Quer dizer, tinha vezes que as vozes iam do A para B e outros iam de B para A, né? Esse tipo de saiu da igreja e foi para a população, né, com letras profanas. Vamos ver aqui o conducto. Olha a fortaleza do ritmo. Assistiu a troca de voz? Interessante, né? Muito. Vamos para o profano, mais um profano. Eram quase sempre amadores, né? Porque estavam em jograis, menestréis, são músicos errantes, né? Que viviam às margens da sociedade, tocando, fazendo mágicas também, contando histórias, adestrando animais. E aquele negócio, até no circo, né? Esse negócio. E muitas vezes em troca de quê? De pouso, de repouso, comida, um pouco de dinheiro. Então, em seu repertório, o que eles tinham? Esse chamado stample, que é uma dança sapateada, repara só. Filme que retrata o medieval, né? Elas sobreviveram pela transmissão oral, né? Tem que lembrar disso, porque por meio de partitura, você tem que pensar o seguinte: nós não tínhamos ainda o Gutenberg, pô, né? A escrita. Então, haviam também os trovadores, que eram músicos de melhor condição social,
Suas obras sobreviveram em manuscritos, como o manuscrito de Rei de Belga e coleções cantigas de Santa Maria, feitas em honra a Maria, Mãe de Jesus. Né? Então, vamos até botar o saltarelo aqui para mim. Olha só. Renascentista, não vai dar tempo. 1453, a gente vai passar um pouco da hora, quem quiser vai embora, quem quiser fica. 1453 a 1600. Essa música renascentista sempre vai se referir à música europeia, né? Escrita durante a Renascença, o período que abrangeu aproximadamente os anos 1400 a 1600. A definição do início do período renascentista é complexa devido à falta de mudanças abruptas no pensamento musical do século XV. A gente não pode pensar assim, saiu daqui e foi para lá. Não foi assim. Adicionalmente, o processo pelo qual a música adquiriu características renascentistas foi gradual, não havendo um consenso entre os musicólogos que tem demarcado seu começo tão cedo quanto até mais ou menos 1300, até tão tarde quanto 1470. Certo? Ela evoluiu a partir das bases da música medieval e ao longo do período não se observam bruscas quebras de continuidade, mas sim uma prolongada e gradual transição de um predomínio absoluto da linha melódica, horizontal, né, de ritmos livres, dependentes apenas da prosódia do texto. Prosódia quer dizer a parte da gramática tradicional que se dedica às características da emissão dos sons da fala, por exemplo, como o acento, a entoação, entendeu? A gente tem que pensar muito assim como a melodia, falei horizontal, porque assim a melodia é mais ou menos o seguinte, ela é tocada uma atrás da outra. A melodia é assim, entendeu? Funciona no horizontal. Se você tocar, vai tocar com o dó, mi, fá, entendeu? Cantando vai ser a mesma coisa, uma atrás da outra. Agora, a harmonia não, ela vem como se fosse um vertical. Pode entrar várias notas em cima daquela. Entendeu? Bom. E foi desenvolvido sob o modelo do canto gregoriano em direção a novos parâmetros, marcado pela concepção da música em sucessivos acordes verticais, né, encaixados dentro de compassos de ritmos invariáveis e tal. Então, apesar de gradual, ao final do processo, a mudança resultante é muito profunda. Assim, é impossível definir a música desta fase da história como um estilo unificado. A música sacra ainda é a mais prestigiada, mas a música profana ganha crescente valor, favorecida por quê? Pela classe burguesa que começa a surgir na Renascença, empoderada e por cortes ricas que desejam música de entretenimento. Ainda continua a aristocracia, né? São aquelas cortes com reis, não sei o quê. Eles querem música para entretenimento, entendeu? Mas a burguesia também já começa a querer ter suas músicas. Então, não sei se estou me fazendo entender, né? É o período da história que está mostrando que as músicas vai se transformar. É assim como ocorreu nas outras artes do período, além da música, tornam-se comuns associações da música com valores humanistas. Aí já passou o sagrado, aquelas coisas religiosas para lá, e já começou a aparecer os valores humanistas. E com herança clássica, representada por quem?
pela cultura da Grécia e Roma antigas. Na Renascença foi isso muito firme. Você restaurar os pensadores, as músicas, entendeu? Você vai ver, a música modal, que eu vou falar aí na frente, ela vem da Grécia, mas embora você não tenha muita ideia como é. Mas a partir do gregoriano você começa a ter. Depois é que a gente vai para tonal. Não, vamos com calma, porque a Hermínia que está aí, ela deve lembrar disso, porque eu dei muito curso falando sobre a música tonal e modal, botava lá Beethoven, botava com as sonatas, eu fiz uma coisa, passar aquela música do trem, não sei se ela lembra disso. Em 2001 eu já fazia isso. Né? Já se vai quanto? 20 anos. Né? Você deve ter visto também que lá eu fiz isso também, um dia eu me lembro que eu fiz lá que aí 10 anos mais tarde, 9, sei lá no Jorei Centro de Isabel. Eu fiz isso aí mostrando. E tem uma razão para mostrar isso. Daqui a pouco eu falo lá quando chegar a hora. Então, há um sentimento de maior liberdade, um espírito de experimentação, testando os limites das regras e teorias. A invenção da imprensa possibilitou a circulação de tratados e partituras em uma escala nunca vista. Claro, vamos dizer o que é a partitura. É uma representação escrita de música padronizada mundialmente, tal como qualquer outro sistema de escrita, dispõe de símbolos próprios, que são as notas musicais, que se associam a sons. Né? Cada nota musical quer dizer um som. Você tem aquela coisinha assim, né? Aquela bolinha lá, naquela linha lá, bom, é o dó. Aquela clave de sol, lembra? Uhum. Sol, entendeu como é que é? Mas quando você toca ali, tá lá aquela notinha. O que você lê é aquele som. Né? Aí quem faz um bom trabalho é quem afina piano, quem tem ouvido musical, quem tem ouvido absoluto, que aí não precisa nem de ter um afinador, um instrumento. Né? Ele mesmo sozinho faz. Isso aí é fogo. Né? Bom, e também além desses sons tem o sustenido e tem o bemol. Isso é bom para quem quiser saber disso, quem aprende piano. Você vê aquelas teclas brancas e vê umas pretas, não vê? Uhum. Aquelas pretas que vão dar o sustenido ou o bemol. Você pode ir, por exemplo, no Ré. Mas entre o Ré e o Mi, você pode ter um som que ele é diferente, porque ele aumenta do Ré, mas ele não chega ao Mi. Isso é um Ré sustenido. Quando faz ao contrário, ele é um bemol, dependendo do que você está tocando. Está aqui, você vai para cá, você... Entendeu como é que é? Mas isso aí tudo você acrescenta. Eu acho que, se não me engano, são 88 sons que tem. E você ainda tem um pedal. Aqueles 3 pedais é igual, vou falar assim na linguagem antiga, porque agora nem isso é. É como se fosse a embreagem, o freio e o acelerador. O acelerador da direita, né, que todo mundo sabe, o freio no meio e a embreagem na esquerda. O da direita é importantíssimo para você acelerar o ritmo ou não, entendeu? O outro você freia, você abafa as coisas. E o terceiro, esse aí é só para os caras bons, né? Porque muita gente não dá papo para isso, mas ele é muito bom, porque ele faz uma coisa, entendeu? Ele muda muita coisa, como se fosse entre aspas da harmonia. Né? Contribuindo para a difusão de informação e a formação de uma linguagem musical relativamente homogênea por toda a Europa. Apesar de haver uma perceptível tendência à formação de uma linguagem padronizada em seus fundamentos técnicos, as maneiras e estilos da aplicação dos conceitos básicos variaram muito, formando-se importantes escolas regionais que trabalham tradições e gêneros específicos. O período inicia com o predomínio da escola inglesa, que introduz um conceito tal, segue-se a escola de Borgonha, né, já começa a entrar na Itália, né, onde se favorece um lirismo renovado, atraindo músicos de toda a Europa. A primeira metade do século XVI é dominada pela escola franco-flamenga, liderada por Josquim des Pérez. Vamos então ouvir uma musiquinha desse sujeito. Flamengo? Né? Flamengo?
Flamengo? Ah, sim, Você falou? esse é mais Franco-Flamengo, né? Franco-Flamengo. Vamos lá, Juliano. Vamos dar brasa aí. Não atrapalha aqui não. Aqui, ó. Só comentando mesmo, você vê a sacra ainda está presente, mas você já vê o lirismo aparecendo, que é uma música uma música mais assim de romantismo, vamos falar. Não é bem essa palavra, mas é como se fosse uma coisa assim. Né? Já começa. Bom, isso tudo então levou a polifonia ao novo patamar de sofisticação. Você vê que ali a polifonia está clara, né? São pessoas, mais de uma. Multiplicando as vozes, explorando ritmos intrincados e texturas contrastantes. Porque a textura musical, quer dizer, é a forma pela qual os materiais melódicos, rítmicos e harmônicos se combinam em uma composição, aliás, determinando assim a qualidade sonora global de uma peça. As texturas musicais, por exemplo, é isso que eu falei, a monofonia, polifonia e homofonia, né? Homo quer dizer, é semelhante, né? Homossexual. Semelhante, qual né? é essa mesma? A Hermínia está procurando, é a flamenca. Deve ser. Essa que eu falei ainda há pouco. Essa última agora é a franco-flamenca. Isso. Da escola. O melhor guardar o nome do sujeito, que é melhor, porque ele é o que representa isso, é o mais importante, que é Joachim Des Prez. Joachim Des Prez. Bom, aí vocês vão ver o seguinte, essa escola italiana, né, bateu lá em Borgonha e tal, ela se impõe especialmente através de Giovanni da Palestrina. Vamos ver aí. Que ele chama até ele era tão importante que ele criou a Palestrina. Entendeu? Essa Palestrina é um som. Vai aparecer agora. Uma polifonia clara. Olha só. Vamos lá para dar tempo de ver. Bom, ela foi a principal responsável por um movimento em direção à simplificação e clarificação da polifonia, onde os princípios clássicos de austeridade, racionalismo e equilíbrio encontraram uma plena materialização. Bom, aqui é o seguinte, como é que eu vou falar? Eu fiz duas escritas, eu não sei. Primeiro eu vou lembrar a vocês que as palestras que eu dei tinham o seguinte nome. Quem tem um manual, quem vê o manual pode ver, está lá escrito assim, está em 2001. Viajando com a música nestes 3.000 anos. Com a música nestes 3.000 anos. Porque antes que eu tinha feito era Viajando com a Música pelo Mundo. Depois eu fiz a Viajando com a Música pelo Brasil. Depois fiz Viajando com a Música pelo estado do Rio de Janeiro, com seus 93 municípios. Mas antes eu tinha feito essa música. Fiz isso aqui, Viajando com a Música, nestes 3.000 anos. Por que 3.000 anos? Você viu, começou lá em 4.000, não é isso? Então eu resolvi fazer um modal tonal e eu já não chamava de atonal,
né, eu chamava de pós-tonal. Quer dizer, eu comecei a dar uma palestra mostrando que o próximo passo seria você passar para o pós-tonal. E isso aí, eu botei assim, o objetivo é materializar o belo. Quando eu tive sempre tempo, a Hermínia que me conhece, não me lembro se antes de 2000, que eu estive lá no Juarez Center, mas em 1980, 90 é alguma coisa. Acho que foi isso, se não me engano. A Hermínia já estava lá. Ela lembra que eu comecei a falar sobre o belo, mas em pinturas, mostrando quadros retratando a mesma coisa, com pintores diferentes. Eu falava da diferença. Não sei se ela lembra disso, se ela estava presente ou não. Bom, mas eu botei assim, o objetivo era materializar o belo exclusivamente através dos sons, a fim de elevar o espírito dos acompanhantes nesta viagem sem palavras. Né? Bom, eu vou tentar misturar esses dois textos aqui. Eu botei assim, a música modal, ela se inicia na Grécia Antiga. Porém, os modos atuais, modal é de modos, hein? É de escala, não é de tom, por isso que é tonal. Para os modos atuais, não são os mesmos que os modos gregos, que as escalas gregas. Para começo de conversa, as escalas do modo da Grécia Antiga iam do agudo ao grave e eram montadas a partir dos tetacordes. E estes tinham analogia com os povos gregos, sim, porém não corresponde aos atuais. E fica difícil você ter uma identificação, saber ao certo, entendeu? Há muitos anos. Então, o modo dórico grego, por exemplo, em termos de escala, começava em Mi, era equivalente ao modo frígio moderno. Os modos que usamos atualmente são os modos gregorianos, classificados pelo Papa Gregório e tal. Bom, o estilo modal é fortemente representado pela música medieval gótica e a música de início da Renascença. É uma música baseada em melodia e não em acordes. Logo, é uma concepção mais horizontal, melodia horizontal, lembra? De música, nota após a nota, sequencial. Entre a Renascença e o Barroco, existe uma passagem do sistema modal para o sistema tonal. O que eu posso dizer para vocês do modal, que eu fiz assim um texto também lá para cima, e eu acho que o melhor para se ver do modal, né, hoje, se você quiser se identificar, seria o heavy metal, o metal pesado. Entendeu? Ele não trabalha em cima de um tom, não, mas sim de um modo, de uma escala, principalmente do grego. Porque quando se trabalha no tonal, você trabalha em cima de um tom, e eu vou falar meio filosoficamente, espero que a pessoa consiga me entender, porque é melhor, porque para falar em cima de coisas musical, vai exigir conhecimento de música, né? Sei lá, eu vou falar do tonal, eu sempre trabalho com a sétima. Aí vai viajar muita gente aí. Então o negócio é o seguinte, o tonal, mas é bonito você apreciar isso, né? E é mais bonito porque eu nunca toquei violão, eu tentei arranhar naquela porcaria, aquilo é muito difícil, a nota não está lá, você tem que ficar botando a nota, aí corta teu dedo. Já no piano eu conseguia fazer, era mais fácil, entendeu? Mas é assim, quando você toca para o tonal, há uma expectativa, há uma espera de se fechar aquilo. No modal não, você está aberto. Você não sabe qual é feito você ver um filme, você sabe qual é o final dele. Entendeu? Então o tonal imperou hoje. Ele impera. Tanto é que você quer ver uma música tonal, que muita gente pode... É o sertanejo. Você vê essas músicas sertanejas, todo mundo sabe onde que ela vai dar. Entendeu? Mas o modal, tipo um soneto, soneto não. Mas o modal, daqui a pouco você não sabe aquele negócio para onde que vai. Entendeu? Mas acho que eu estou querendo fugir aqui, não vou fugir não. Vamos lá. Já o atonal, não, atonal, sabe o que é? Eu estou cheio de
de filmes aí sobre o jazz. Jazz. Por que que eu comecei a ver desde as origens do jazz? Tem lá aquilo lá. O problema é que aquilo ali, cara, sabe qual é a ideia? O cara faz uma música ali, se você pedir para ele fazer a mesma que ele está, ele já não sabe mais. Porque é pura criação, entendeu? Foi uma coisa assim que veio um pouco dos negros, mas veio muito dos franceses. Foi uma mistureba ali na faixa ali pro Caribe, aquele lado lá, Nova Orleans, né, aquele negócio. É uma coisa que, por isso que muita gente gosta, porque é criativo. O cara fica lá com aquele ritmo, você não sabe para onde ele vai, entendeu? Mas vamos lá, senão eu vou começar a me perder aí. Vamos lá. Mas é que eu gosto da música, entendeu? Eu sempre fico meio... Eu vivi esses anos todos parado. Parado não, porque eu sempre botei música nos meus vídeos até bem pouco tempo. Eu fiz música, né? Viajando com a música pelo mundo, viajando com a música pelo Brasil, viajando com a música pelo... Eu adoro isso, mas eu tive que fazer muita coisa de ensinamento, de escrita, porque ninguém dava para isso, ninguém fazia isso, aí eu resolvi fazer. Fiz a sistematização, mas o que eu gosto é da arte mesmo. E parece que não, né? Pô, mas é o que me emociona. Que minha esposa bota uma música bonita, bota coisa, uma arte bonita, eu estou chorando, entendeu? Bom, então entre a Renascença e o Barroco existe uma passagem do sistema modal para o sistema tonal. Logo é uma concepção mais horizontal de música, não entra, mas eu falei isso. A trama do diálogo musical agora estava não só na melodia, isso aqui é importante, né? Porque quando você começa a passar, já não é a melodia, porque a melodia é do gregoriano, né? Mas também dos acordes que acompanham essa melodia. É então uma concepção vertical de musical, porque você está olhando os blocos de notas que se empilham um sobre o outro, vertical. Por fim, o que caracteriza o tom é que há uma hierarquia de notas, na qual delas uma é a nota principal, o tom, né? A música, então, deve mostrar esse tom e causar movimento de afastamento, de tensão. A música modal ganha força principalmente na Idade Média, com a assunção da Igreja Católica, e é cantada principalmente pelos monges. No início não se usavam instrumentos no canto gregoriano, pois somente a voz humana era tida como divina. A pessoa tem que entender isso. Muita gente, naquela ocasião, criticava os instrumentos. Olha só. Os instrumentos eram feitos pelos homens. Já a voz não. Criação divina, o homem. Entendeu? Música modal existiu em todos os períodos da música. Na verdade, ele veio antes do tonalismo, como explicitaram. Bom, tem muita coisa aqui, mas vamos tentar encurtar. Vamos dizer o seguinte. A música modal, entre aspas, deixou de existir em grande escala, somente na Europa Central e Leste e Reino Unido. Resumindo, entre o início do período barroco e ao final do romantismo. Agora, vou dar alguns exemplos. A música árabe pode ser considerada modal. Na verdade, ela é a origem da música religiosa do período medieval. Olha só. A pessoa às vezes não tem noção, mas olha lá. Olha lá que os árabes dominaram a Europa. Uma parte, principalmente para a Espanha, então tomou e botou a cultura dele lá. Granada, aquele pessoal todo, está lá, certo? Então essa música, essa modal, entrou pelo árabe, né? Agora, a música indiana também possa mais ser modal tal, mas as músicas chinesa, japonesa, norte-americana, caribenha, flamenga, nordestina e muitas outras sempre tiveram suas sonoridades definidas porque não se rendiam a modos. Mesmo assim, até o final do romantismo, porque mestres como Debussy e Villa-Lobos se gastaram em música modal, Escreveram muita música modal, até mais do que tonal. Na virada do século retrasado ao passado, a música modal já era novamente realidade
na música erudita ocidental. À exceção de música oriental, vocês podem afirmar que os outros exemplos que dei são ligados à música popular, né? Esses que eu dei, né? Caribenha, tal, nordestina, né? E se pode, num certo sentido, falar do jazz, do blues, num certo sentido, mas era melhor começar a ver eles como atonal, certo? E assim, negócio de tom não é muito com eles, não. Mas agora depois a gente ia começar a investigar, por isso quando eu dei essa palestra foi importantíssimo, porque eu entrei no pós-tonal. Pós-tonal, meu amigo, é aquele inferno que eu detesto, daquela música do modernismo. Vou botar aí para vocês verem. É uma porcaria danada. Você sabe que tiveram a coragem de fazer? Eu não estou passando por tudo bem. Tiveram a coragem de fazer o seguinte: todo mundo preparado, maestro, músico. Sabe qual é a grande música desse pessoal? Eles entram, tá lá o piano, tá não sei o quê, tá os músicos, todo o violino, tá tudo lá. Eles ficam parados, não tocam um tom, uma nota. Pronto. Vai entender esse negócio. Então não tem música. Para eles tem. Como Mais assim? espiritual do que isso não é possível. Ninguém toca um instrumento? Mas mais espiritual do que isso. Ninguém faz som nenhum, então tem que imaginar. Não tem. Pois é. Tem que imaginar. Não entra Cada na um matéria. imagina o que está se dando ali. Mas eu vou botar, não posso botar essa música, isso não existe. Não existe, Mas eu vou botar o vídeo para vocês verem. Tá bom? É ridículo. Bom, então vamos ver assim uma série de músicas, só para vocês terem uma ideia, né? E assim eu encerro. Vamos lá. Mas aí a série, você vai dizer o que é cada uma? Eu. Então diz antes de pôr a música. Não, primeiro que eu desmanchei aqui, tenho que pegar de novo. Tá. Bom, as formas fixas da canção polifônica medieval cedem lugar a novas formas. Por exemplo, vou dar um exemplo do madrigal. Tá? Então vamos pegar uma do madrigal. Olha a diferença. Completamente diferente. Já está começando Vamos agora estudar a frótula. Frótula. Vilanesca. Sentiu a mudança? É outra mesmo. Você vê quando a coisa não obedece aquele negócio do tonal dele. Lied. O quê? Lied. L-I-E-D. Lied. Vou falar sobre esse rondeau, porque o que ele representa, esse próximo? Que a música instrumental, ela começa a adquirir independência das concepções vocais e aparecem formas para instrumentos específicos que exploram sua sonoridade e capacidades particulares
como as fantasias, né, para violas da gambá, as danças para violino e as canções de sonar para teclado. Então esse rondear vocês podem ver, apreciar o instrumento aparecendo com mais. Agora, Pace Dance. Né? Que isso? Você já está calculando mais ou menos pelo nome, né? Pronto. Vai dançar aí. Vamos dançar. Como você falou, parece um disco aberto. É estranho. Pessoal dançado. Tá cheio de mesmo. Tá fino o melodia. É um negócio. Bom, finalmente, eminentemente vocais se tornam quase exclusivamente instrumentais. Na música sacra aparece uma forma de grande importância, a missa cíclica. Porque tem 3 tipos de missa, né? Missa cíclica. Onde um fragmento de canto gregoriano serve como motivo para estruturar toda a composição. No final do período, a harmonia tonal, lembra do tonal, está bem consolidada e surge a técnica do baixo contínuo, que seria um dos fundamentos da música barroca. Quer dizer, eu já estou querendo dizer que a próxima vez a gente vai entrar na barroca. Também no final surgem os primeiros ensaios do canto solista com acompanhamento de baixo contínuo, que daria origem a um dos mais populares gêneros barroco, que é a ópera. Tá? Vamos lá. Então vamos falar sobre Ave Regina. Vamos lá. Entra aí, Ave Regina. Encerrando, a próxima vez entrarmos na música barroca. E aqui quem achou que foi um maravilhoso trabalho. Pelo menos valeu, para mim foi mais as minhas recordações, entendeu? É claro que tem muitas músicas, mas eu tentei colocar as que mais me tocaram. Quando chegar no romantismo, pra Cecília, aí eu vou me fartar. Modernismo não. Pra mim a música morreu, o modernismo. Tá morta. Stravinsky, não sei o que, eu não quero saber desse pessoal. É a mesma coisa na pintura, hein? Também não quero saber de Picasso, desse pessoal. Ei, sai fora, nem vejo samba queria ir. Tá certo? Bom, se ninguém botou nada, boa noite a todos. Todo mundo gostou, assim, adoro, amei. Então, segunda-feira, vamos entrar com
vamos começar a entrar no mundo, aquela nossa sistematização, Retomar, né, o Bíblia do século XXI, né? E nós vamos falar, não perco não, vamos falar sobre o universo, a terra e reinos, tá? Até amanhã, se Deus quiser.